Aí alguém chegou para mim e disse assim: Ivone, fala de dicionário. Eu pensei, nossa, e agora? Estou aqui com, como vocês podem ver, assim, não botei livro bonitinho aqui para fazer cenário não, porque eu vou falar de dicionários. Então, dicionários, embora rime com cenários, não fazem um bom ambiente. É tudo velho. Então, começando a falar brevemente assim dos bilíngues. Existem naturalmente, todo mundo sabe, vou dizer um lugar comum, existem dicionários de papel e dicionários online. Muito bem, começando pelo inglês. Em termos de papel, todo mundo tem o tradicional Michaelis, que pode ser encontrado ainda por aí. E eu particularmente tenho um aqui, que eu comprei num sebo na década de 90, então imagine, se era sebo em 90, imagine agora. Esse é um dicionário da Barça, ele foi editado junto com uma enciclopédia em 1979 e tem o nome do Antônio Wise. Esse dicionário não existe, mas ele tem assim soluções muito boas. Em termos assim, não, claro, quem trabalha com os ramos técnicos tem que ter seus dicionários mais especializados. Porém, para trabalhar com ciências humanas e com literatura, ele ajuda bastante. Não que ele resolva tudo, evidentemente. Nenhum dicionário resolve tudo. É preciso ter isso em mente. Em termos de dicionários digitais, estamos muito mal servidos. Aqueles sites que têm bons dicionários nas línguas francesa e espanhola, sobretudo, não tem bons dicionários na língua portuguesa e até acrescento que italiano. Então, estou falando agora do inglês-português. Então, inglês, francês, o reverso, por exemplo, é muito bom. Inglês, espanhol, o reverso também é bom. E tem também, em termos de inglês, o The Free Dictionary, que é muito bom. Ele, na parte de baixo ele tem inglês e espanhol, que quebra um super galho. Tem o Word Reference também, que a gente tem que citar. Mas em termos de outras línguas para o português, existe uma boa opção que eu vou mostrar no fim, que o problema dela é que ela é paga, mas eu vou mostrar no fim. Em termos de dicionário de francês, português também estamos mal servidos. Imagine só, vocês, quem é tradutor de francês deve conhecer o velhíssimo Azevedo, que está esgotado há muito tempo. Existe uma edição de 1952 que eu encontrei na estante virtual. Então, quem estiver interessado, corra, porque ele é muito interessante para quem traduz literatura. Se você precisar de alguma coisa assim meio antiga, ele é ótimo. Termos navais ajuda muitíssimo. Quem traduz literatura sabe o grande problema que é traduzir termos navais de qualquer língua. Então, ele é uma boa referência. Ele tem um grande defeito, né? Muita coisa ele não sabe, a tradução ele explica. Então, você fala, mas essa explicação aqui eu já conheço, né? Não precisava olhar no dicionário. Em termos de italiano, português, evidentemente eu posso indicar o dicionário que eu organizei para Martins Fontes em 2013, que ele já está na segunda edição corrigida. Modéstia à parte, eu acho que é uma ótima pedida para os tradutores de italiano-português. O que acontece com os dicionários no Brasil, como de resto com todas as outras coisas, é que não há investimento para as pessoas poderem se sentar e fazer o dicionário, porque isso leva muito tempo, exige muita pesquisa. E algumas editoras, até a década de 90, etc., investiam um bocadinho nisso. Agora ninguém mais investe, parece que confiam que tudo pode ser obtido online, o que é uma balela, principalmente em termos de português. O português, sim, está sempre muito mal servido. Espanhol, português e português, espanhol é pior ainda.
A sorte de quem traduz espanhol é que, como o espanhol é muito bem servido com o inglês na internet, então é possível fazer a ponte. É muito difícil alguém que não saiba inglês, então, para os tradutores de espanhol que sabem inglês, e que é a maioria, acredito, a ponte pelo inglês é uma boa pedida. Eu vou fazer agora uma explanação assim mais detalhada dos dicionários de português. Essa me parece uma matéria muito sensível, para a qual poucas pessoas dão a devida importância. Por que o dicionário de português é tão importante para o tradutor que traduz para o português? Em vista da grande precariedade dos dicionários de outras línguas para o português, é muito mais necessário saber trabalhar com os dicionários de português. No entanto, a concepção tradicional que se tem do dicionário é uma publicação destinada àquilo que eu vou chamar agora de leitores passivos. O que é o leitor passivo? É aquele leitor que tem a palavra e não sabe a sua definição. Então, esse é o típico dicionário de papel. Você chega lá, você tem a palavra, suponhamos, abstruso. O que quer dizer abstruso? Abre lá, no A, abstruso, vê o significado. Esse é o que eu chamo de leitor passivo. Nós, tradutores, somos leitores ativos, digamos. Por que leitores ativos? Porque enquanto o leitor passivo tem a palavra dada e procura definição, nós temos a definição dada e não temos a palavra. Nesse sentido, em vista da grande precariedade dos dicionários bilíngues, tanto de papel como os digitais, é necessário partir da definição e chegar à palavra dada através de um bom dicionário de português. Quando eu comecei a minha carreira de tradutora pelo fim da década de 80 e começo da década de 90, nesse pedaço de tempo, esse pedacinho de tempo que foi de 87 a 95, houve uma verdadeira revolução em termos informáticos e de internet, etc. e tal. E eu traduzindo sempre sentia a necessidade de encontrar palavras cuja definição eu tinha. E não tinha instrumentos. Um belo dia, um primo meu apareceu lá em casa com exatamente 11 disquetes, aqueles disquetes, não aqueles fininhos, grandes assim, que foram os primeiros, aqueles da segunda geração, aqueles disquetes assim desse tamanho, quadradinhos. Ele apareceu com 11 daqueles disquetes e disse assim: eu trouxe para você o dicionário Aurélio em disquete. Eu falei: que maravilha, eu não vou precisar mais ficar abrindo papel, livrão e olhando as palavras. Aí ele falou: não, mas existe uma coisa muito mais interessante aqui nesse dicionário, que é o seguinte, é um negócio que se chama pesquisa reversa. Você põe a palavra que você tem, não é? Dá a definição e ele te encontra a palavra, o verbete. Eu percebi naquele momento que as minhas preces haviam sido atendidas. Existe uma opção que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Wise, que eu recomendo veementemente, que ele vem o de papel e vem o CD-ROM completo. Eu estou aqui no site da Saraiva, poderia estar em qualquer outro site de livraria. O preço dele é de R$ 176,90, não é assim tão caro. E veja bem, vem com CD. Se você não tem, alguns computadores modernos não tem o toca-CD, né? Se você não tiver, você pode comprar um externo, não é? Porque é muito importante. Eu estou aqui agora abrindo para você ver aquele que eu tenho. Eu tenho um CD e vejam só como é que ele funciona. Ele tem, eu vou aqui digitar uma palavra para ele procurar, morar, que é um verbo, ele tem a conjugação. Além disso, é possível procurar vozes de animais, tudo isso daí pelo CD. Coletivos e
importantíssimo, a tal pesquisa reversa. Você chega lá, você tem a pesquisa simples, a combinada e a reversa, onde você põe uma palavra da sua definição, aquela palavra que você sabe, mas você não sabe qual é o verbete na qual ela se encontra, em que verbete ela pode ser útil. Aqui eu pus, por exemplo, algodão, porque eu quero saber como se chama aquela cápsula que envolve o algodão quando ele é retirado da sua planta. Então, pesquisando, aqui tem 271 resultados, eu chego a capulho e assim eu descubro uma palavra que eu não conhecia e que muita gente, aliás, provavelmente não conhece. Então, eu recomendo veementemente a compra desse dicionário, porque isso para os tradutores é importantíssimo. Uma outra opção é o dicionário Aurélio. É interessante, só que ele é muito mais caro que o Wise. Por que ele é interessante? Porque quando você compra a versão em papel, você recebe uma chave para ter acesso à versão eletrônica por internet. E na versão eletrônica existe a pesquisa reversa. Então é uma alternativa, só que ele está para mais de R$400. Existe também o dicionário Caldas Aulet, que pode ser encontrado online, como você está vendo aqui. O chato dele é que as definições você vê numa janelinha assim pequenininha, é muito chato. Mas ele é muito bom. O grande problema dele também, além da janelinha, é que ele não apresenta com clareza as regências verbais. E isso daí é fundamental. Ele pode ser comprado em papel, aqui também, como você está vendo aqui no site. Porém, por mais que você procure, você não verá que ele vem acompanhado por algum CD. Nós temos mais Michaelis. O Michaelis existe online, pode ser consultado. É um bom dicionário, mas também, por mais que você procure, você não vai encontrar a pesquisa reversa. Ele existe tanto em papel quanto online. Sem CD, o de papel, porque eu procurei e não achei que viesse CD com o de papel. Então está aqui, ele à venda em papel, ele custa R$88. Ele reinava absoluto até que saísse o Wise, né? Depois, aí ele decaiu bastante a procura dele. Não tem CD, por mais que a gente procure, como vocês podem ver. Muito bem, aí vocês me perguntam, mas Ivone, então nós estamos destinados a comprar o Wise? Eu respondo, não necessariamente, porque existe o Priberan online. O Priberan é português, mas ele também apresenta acepções indicadas como brasileiras e ele tem a pesquisa reversa. Eu pus aqui o verbo morar, não é? Aqui vocês têm as acepções que ele dá. Ele tem também as palavras parecidas, as palavras vizinhas, isso é muito útil. Às vezes você não tem muita certeza quanto à grafia de uma palavra, você acaba encontrando nas palavras vizinhas. Até anagramas ele apresenta, não é? Para quem gosta de jogar com palavras. E tem a pesquisa reversa, por definição. Você põe lá morar, por exemplo, clica na definição e aqui ele te apresenta todos os verbetes que contém a palavra morar e suas diversas flexões, né? Mora, morava, morou, morar propriamente, etc. Uma outra possibilidade também portuguesa é aquilo que eles chamam de Infopédia. É um site chamado Infopédia, que é criado pelas publicações da Porto.
Por que foi que eu deixei para o fim? A Infopédia tem a seguinte vantagem, ela não tem só dicionário de português, ela tem todos os dicionários bilíngues que você possa precisar. Ocorre o seguinte, você consulta, você entra na Infopédia e começa a consultar e ela te dá, não tem reverso, tá? Não tem reverso. Mas ela te dá a possibilidade de fazer um número X de consultas. A partir de um certo número de consultas, ela te pede uma inscrição e você precisa pagar. Aí você vai julgar se vale a pena. Aí, como você vê aqui, aqui estão os vários planos, não é? Que ela oferece em euros. Então, converta e veja se vale a pena. Mas são ótimos dicionários, ajudam muito. Muito bem, por que foi que eu deixei o Wise online para o fim? Porque ele existe sim, mas não tem reverso. Porém, veja só, é preciso ser assinante do UOL. Como eu sou assinante, isso já faz muito tempo, eu consigo até consultar online quando me convém. Como eu tenho este aqui, eu raramente consulto, mas quem não tem, se quiser consultar online, vai ter que virar assinante do UOL. Bom, é isso aí que eu tinha para falar sobre dicionários. Então, por favor, se eu esqueci alguma coisa, escreva aí embaixo nos comentários, tá bom? E inscreva-se no canal para ficar sabendo de todas as novidades, tanto em relação a vídeos quanto em relação a cursos que eu eventualmente venha a lançar no futuro, tá bom? Então, até breve.